Olá, caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na atividade da terceira semana de junho, na disciplina de Matemática 1, iremos cumprir a seguinte agenda. Iremos fazer a correção da atividade que se encontra nas páginas 136, 137 e 138. Iremos ver o conteúdo de adição de números inteiros, que são os números positivos e os números negativos, que começamos a estudar na aula passada. E vocês irão responder às atividades que se encontram nas páginas 143 e 144. Conto com a participação de todos na nossa live através do Google Meet na quinta-feira desta semana, pois lá iremos rever esse conteúdo, iremos trabalhar as principais dificuldades e também conto com a participação de vocês no grupo da turma, para que a gente possa esclarecer as eventuais dúvidas que forem surgindo em relação ao conteúdo. Iniciando a correção na página 136 do módulo 2, questão 1. Na reta numérica abaixo, as letras representam números inteiros. Sabemos que o 0 é a origem e o 0 ele não é nem positivo e nem negativo. Os números que estão à direita do 0, nós sabemos que são os números positivos e os números que estão à esquerda do 0 são os números negativos. Nós sabemos que os números negativos são aqueles números menores do que 0. O item A pede para assinalar as letras que representam números negativos. Galera, a letra F está à direita do 0. Então, o F representa um número positivo. A letra C está à esquerda do 0. Se o número é menor que 0, então sabemos que ele é negativo. Então, vocês vão assinalar um X na letra C. A letra A também está à esquerda do 0. Logo, podemos concluir que a letra A representa um número negativo, pois ele é menor do que 0. Então, vocês vão marcar um X também na letra A. A letra G está à direita do 0. Como ele é maior do que 0, então ele é um número positivo. A letra D também está à direita de 0. Logo, a letra D representa um número positivo. A letra B está à esquerda do 0. Então, a letra B representa um número negativo. Logo, vocês irão marcar um X nas letras C, A e B. O item B da questão 1 diz o seguinte: comparando as letras duas a duas, identifique qual delas representa o menor número. Lembrando que os números negativos são menores que os positivos. A letra A ou F? No caso, a letra A representa um número menor. No segundo ponto, ele quer saber se B ou C representa o menor número. No caso, é o B, porque ele está mais à esquerda, ele está mais distante do 0. Quanto mais longe do 0, menor é esse número. No caso, no sentido negativo. C ou D? C, né? D, ele é o 0, está na origem. E sabemos que os números negativos são menores que 0. E no próximo ponto, D ou E? Pela lógica, é o D, porque o D está à esquerda do 0 e o E está à direita. Como a letra E representa um número positivo, então ela é maior. O item C diz: a letra D representa um número positivo ou negativo? Galera, a letra D ela está junto com o 0, está na origem. E nós vimos que o 0 ele não é nem positivo e nem negativo. Então, a letra D
ela não é nenhum dos dois. A letra D, ela não é positivo e nem negativo, pois representa o número 0, que, como eu falei antes, o 0 não é positivo e também não é negativo. Página 136, questão 2. Alguns produtos alimentícios industrializados devem ser conservados a baixa temperatura, a qual deve estar indicada na embalagem do produto. Por exemplo, a lasanha. Mantenha congelado a menos 12 graus Celsius ou menos. Batata palito. Mantenha congelado até menos 18 graus Celsius. Item A. Qual dos produtos podem ser armazenados em um freezer a uma temperatura de menos 20 graus Celsius? No caso aí, é a caixa de lasanha. E a uma temperatura de menos 10 graus? No caso dos menos 10 graus, é o saco de batata. Então, menos 20 graus, a caixa de lasanha, ela suporta temperaturas menores do que 12. E a batata, ela suporta até menos 18. B. Escreva 3 temperaturas que podemos regular um freezer para armazenar os dois produtos simultaneamente. Então, podemos armazenar em menos 12 graus, podemos colocar a temperatura de menos 13 graus ou menos 14 graus. Essas são sugestões. Vocês podem colocar respostas diferentes. Item C. Algum desses produtos pode ser armazenado a uma temperatura positiva? Não, não pode, né? A gente pode ver que nas embalagens estão indicadas temperaturas negativas. A justificativa é que ambos os produtos eles devem ser mantidos congelados. Quando está congelado, indica que a temperatura é menor do que 0. Questão 3, página 137. Provavelmente, entre os séculos 2 a.C. e 3 d.C., foi criado o sistema de numeração chinês em barras. Esse sistema é posicional e de base 10. Os símbolos usados para representar os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7, 8 e 9, que ocupam ordens ímpares, unidades, centenas, dezenas de milhar, estão apresentados no quadro A, e os que ocupam ordens pares, que são as dezenas, unidade de milhar, centenas de milhar, no quadro B. Então, vocês podem conferir aí na própria página. Ele mostra como representar os números 532 e 3.408, e ele diz: para indicar números negativos, era feito um traço oblíquo sobre o último sinal à direita. A seguir, são apresentados os números menos 2 e menos 654 nesse sistema. Confiram na página 137. Assinale com X o maior dos números representados a seguir. Galera, nós temos os seguintes números. No primeiro número temos menos 6.389, temos o número menos 372, temos o número menos 789 e o número menos 547. Ele quer saber o maior. O maior número negativo é aquele que está mais próximo da reta numérica. No caso aí é o número menos 372. O item correto, marquem um X. A próxima questão é a questão 4, na página 138, que pede para resolver os itens de acordo com os dados apresentados na tabela.
Na página 138, vocês podem conferir a tabela que mostra a estimativa de rendimento por hectare das safras de 2017 a 2018. Podemos ver o tipo de produto e a variação do rendimento. Por exemplo, a batata inglesa teve um rendimento negativo, né? Menos 7,3. O café teve um rendimento positivo, 1,5. A cana-de-açúcar teve um rendimento negativo, menos 2,2. O feijão teve um rendimento positivo de 3,1. A laranja teve um rendimento negativo de menos 2,3. O milho teve um rendimento negativo de menos 6,6. E a soja teve um rendimento positivo de 2,2. Atenção! A variação de rendimento das safras indica se houve aumento ou queda da produção. No caso apresentado, essa produção é medida em quilograma por hectare da área plantada. E tem qual produto teve a maior estimativa de variação de rendimento no período de 2017 a 2018? No caso, podemos ver que foi o feijão. O aumento foi de 3,1%. É só a gente analisar a tabela, bem simples. B. O que poderia acontecer com os produtos que apresentaram variações de rendimento negativas? Bom, se foi negativo é porque houve um decréscimo, né? Então, a gente pode dizer que houve um decréscimo, houve uma queda na produção desses produtos. Na mesma página temos a questão 5. A questão 5 diz: alguns acontecimentos históricos são datados com a sigla AC, que é antes de Cristo, ou D.C, que é depois de Cristo. Nessa datação, toma-se como marco inicial o ano do nascimento de Jesus Cristo. Desse modo, podemos visualizar os acontecimentos em ordem cronológica, ou seja, usando uma linha do tempo. Podemos ver que no ano de 2490, Miquerinos tornou-se faraó do Egito. Essas datas são antes de Cristo, né? Está no lado esquerdo da linha cronológica. Em 1780 é formulado o Código de Leis de Hammurabi. Em 1250, os judeus fogem do Egito, onde eram escravos. No ano de 332 a.C., houve a fundação da cidade de Alexandria, no Egito. Depois de Cristo, após o nascimento de Cristo, em 1271, Marco Polo inicia a viagem marítima pela Ásia. Em 1710, houve a construção do primeiro plano moderno. E em 1891, Deodoro da Fonseca é eleito presidente do Brasil. E tem quais acontecimentos apresentados ocorreram depois do nascimento de Cristo? Olhando na linha cronológica, temos o Marco Polo inicia a viagem marítima pela Ásia, temos a construção do primeiro plano moderno e também temos que o Deodoro da Fonseca é eleito presidente do Brasil. Esses foram os acontecimentos apresentados depois do nascimento de Cristo, segundo a linha cronológica. O item B, ele pede para escrever os anos dos acontecimentos usando os números positivos e negativos. Os negativos são antes de Cristo, positivos depois de Cristo. Então vamos lá. Fica menos 2.490, menos 1.780, menos 1.250, menos 332. Depois de Cristo são os números positivos. 1.271, 1.710 e 1.891. Lembrando que o número positivo, ele também pode vir sem o sinal de mais. Item C. De maneira parecida,
Construa no caderno uma linha do tempo indicando alguns acontecimentos que ocorreram antes ou depois do ano de seu nascimento. No caso, essa resposta ela é bem pessoal. Continuando a correção, na página 139, temos a questão 6, que pede para ler as informações. Diz, no primeiro ponto, o Vale da Morte, nos Estados Unidos, está a 86 metros abaixo do nível do mar. Segundo ponto, o ponto mais alto do Monte Everest, na fronteira da Índia com o Tibete, está a cerca de 8.850 metros de altitude. A Depressão Tufã, na China, fica 154 metros abaixo do nível do mar. A Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico, tem cerca de 11.034 metros de profundidade. A cidade de La Paz, na Bolívia, localiza-se a 3.636 metros de altitude. A Depressão Danakil, na Etiópia, está a 125 metros abaixo do nível do mar. O Monte Fuji, no Japão, tem 3.776 metros de altura. Item A. Qual desses locais tem a menor altitude? No caso, é a Fossa das Marianas. E qual tem a maior altitude? A maior é quem? O Monte Everest. B. Que local está a menos 200 metros e menos 150 metros de altitude? No caso aí, a Depressão de Tufã. C. Complete a reta numérica de acordo com a altitude em metros de cada um dos locais apresentados. Confira no próximo slide. Galera, então abaixo de menos 10.000 está a Fossa das Marianas. Vejam, abaixo de zero a Depressão de Danakil. Um pouco abaixo de zero também está o Vale da Morte. Aí temos Monte Fuji. Essa é a ordem, certo, das altitudes dos locais apresentados. Observem e comparem com a resposta de vocês. Lembrando que essa é a resposta do item C da questão 6, que se encontra na página 139. Continuando a correção na página 139, questão 7. Em uma reta numérica, o ponto A possui abscissa menos 9, o B possui 15 e o ponto M está à mesma distância tanto do A quanto do B. Qual a distância do M até a origem? Então, primeiro vamos diminuir 15 e menos 9 e vamos dividir por 2, porque ele quer o ponto médio, né? Então, no caso, essa questão ela traz um assunto que a gente ainda não estudou, certo? Mas que a gente ainda vai estudar, então vocês vão compreender melhor essa correção depois que a gente ver as operações com números inteiros. Neste módulo, a questão 7, ela traz o assunto de subtração de números positivos e negativos. No caso aí, observem que tem um menos entre o 15 e outro menos dentro do parêntese do 9. A gente vai transformar esses dois menos em mais, porque na multiplicação, menos com menos, negativo com negativo, forma um número positivo. Então vai ficar 15 mais 9, que é igual a 24, e dividir por 2. 24 dividido por 2, 12. Depois temos menos 9 mais 2. Né? Menos 9 é a abscissa A. E 12 é o valor que a gente encontrou.
No caso, se você tem 12 e tira 9, fica 3. E diminuindo 15 menos 2, nós temos 3. Galera, essa questão, como eu falei antes, vocês vão compreender quando a gente estiver estudando as operações com números positivos e negativos. Não entendi o porquê que ela está na parte de reta numérica, né? Já que ela envolve operações com esses números inteiros, que é o assunto da nossa aula de hoje. Então, na aula de hoje, nós iremos estudar as operações com números positivos e negativos, em especial a adição. Galera, nós temos dois casos na adição. Primeiro, a gente pode ter uma adição com os números que têm o mesmo sinal. Quando os sinais são iguais, a gente tem uma regra. E quando a gente tem dois números com sinais diferentes, temos uma segunda regra. Então, se eu tenho dois números que têm o mesmo sinal, a gente vai repetir o sinal e vai somar os números. Por exemplo, menos 10 e menos 3. Vejam que o 10 e o 3 têm o mesmo sinal. Ambos têm o sinal de menos. Quando isso acontece, a gente repete o sinal. Qual o sinal que a gente vai repetir? O menos, e vai somar os números. 10 mais 3, 13. Então, sempre que os dois números têm o mesmo sinal, você vai repetir o sinal e vai somar os números. Quando os sinais são diferentes, você vai repetir o sinal do número que tem o maior módulo e vai diminuir os números. Vamos ver aqui um exemplo. Temos menos de 10 e mais 5. Sinal diferente, ó. O 10 está com o sinal de menos e o 5 está com o sinal de mais. A gente vai primeiro analisar o módulo. O que é o módulo? É o número sem o sinal. O módulo de menos 10 é 10. O módulo de mais 5 é 5. Galera, o módulo é só você tirar o sinal. A gente vai ver qual é maior. Quem é maior, o 10 ou o 5? O 10, então nós vamos repetir o sinal dele. Qual o sinal do 10? Menos. E vamos diminuir. 10 menos 5, 5. Então, sempre que os números têm sinais diferentes, você vai repetir o sinal do número que tem o maior módulo e vai diminuir os números. Quando os dois números são opostos, o que são números opostos? São os números que têm o mesmo módulo, porém sinais diferentes. Por exemplo, menos 8 e mais 8. Vejam que o número é o mesmo, né? Se tirar o sinal, tirando os sinais aí, temos 8 e 8. Porém, observando esse sinal, nós vemos que eles são opostos. Um é positivo e o outro é negativo. Sempre que a gente tem uma soma de números opostos, o resultado sempre vai ser 0. Sempre que o número é igual, né, porém tem sinais diferentes na adição, o resultado vai ser 0. Galera, eu aguardo todos na live da quinta para a gente esclarecer as principais dúvidas e também conto com a colaboração de vocês na resolução das atividades indicadas na agenda e postar as principais dúvidas no grupo da turma, beleza?